Bom dia, gente. Em nossa terceira aula de urgência e emergência, vamos aprender sobre cuidados de enfermagem no infarto agudo do miocárdio e nas crises convulsivas. Certo? A aula passada eu frisei bem com vocês a questão das manobras de reanimação e dos primeiros socorros diante de uma parada cardiorrespiratória. E dando sequência a essa questão das lesões cardíacas e vasculares, nós trataremos agora do infarto agudo do miocárdio. O que é um infarto agudo do miocárdio? É uma isquemia, um processo isquêmico que pode resultar em necrose do músculo cardíaco. É quando falta oxigenação para o músculo cardíaco a partir de um bloqueio ali das artérias que são responsáveis por irrigar o tecido, o músculo cardíaco, que são as artérias coronárias. Então, quando ocorre essa obstrução, esse bloqueio, nós dizemos que o paciente ele pode evoluir um infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio ele vem sempre acompanhado com sinais clínicos que o paciente ele poderá ter antes mesmo do ataque cardíaco ou mesmo no momento preciso da crise, onde ele tem que ser encaminhado urgentemente para o serviço de emergência. Então, sinais e sintomas evidentes de infarto é dor no peito, aquela sensação de aperto, de opressão, de sufocação, aquela dor aguda, incontrolável, dispneia, tontura. Alguns pacientes vomitam, têm náuseas, sudorese intensa, fica suando muito e fica pálido. Como prevenir um infarto agudo do miocárdio? A primeira questão é, nós que trabalharemos em comunidade, em PSF, não sei, alguns de nós, devemos orientar e educar a nossa população sobre medidas de prevenção e controle do infarto. É a questão da recomendação da dieta equilibrada, pobre em gorduras e em sal, e rica em fibras, proteínas, dietas ricas em frutas, verduras, que tem muitos minerais e muitas vitaminas importantes para a proteção do coração. Além do apoio social e familiar, a gente orienta que essas pessoas evitem o uso de cigarros e de bebidas alcoólicas e também a promoção da atividade física, que é muito importante para a prevenção do infarto. E existem alguns exames que eles são solicitados para um paciente com suspeita clínica de infarto agudo do miocárdio. Então, chega o paciente no serviço de emergência com uma dor muito forte nessa região mediastinal, ou seja, na região do coração, e o médico já prescreve logo o exame de enzimas cardíacas, que é o exame mais específico para diagnosticar o infarto. O que é o exame de enzimas cardíacas? É um exame específico que ele vai verificar a presença circulante no sangue de determinadas enzimas que elas são específicas do coração e que essas enzimas elas só são liberadas na corrente sanguínea a partir de um processo de infarto agudo. Então, se o paciente está sofrendo um infarto, logo ele irá eliminar essas enzimas cardíacas. O eletrocardiograma, que é um exame que vai avaliar a condução elétrica do coração e como é que está se comportando esse coração a nível de condução elétrica. Então, ele poderá auxiliar no diagnóstico do infarto. Ele não vai ser o diagnóstico definitivo, mas ele ajuda a ver ali alterações que vão predizer a ocorrência de um infarto. O ecocardiograma é um exame de imagem que ele vai também monitorar e ajudar na avaliação ali do diagnóstico, bem como exames complementares, como hemograma, exames de urina, exames de hormônios também ajudam na identificação desse infarto. Os medicamentos utilizados para controlar o paciente diante de uma crise por infarto são beta-bloqueadores, porque eles diminuem a pressão arterial. Ao diminuir a pressão arterial do paciente, isso é uma medida importante tanto na prevenção como no controle de um infarto já instalado. Então, beta-bloqueadores como propranolol, metoprolol, comprimidos
de 5 miligramas ou de 80 miligramas, eles ajudam muito na questão de restabelecer o fluxo sanguíneo para o coração, como prevenção do infarto e também como tratamento do infarto já instalado. Nós temos os antiarrítmicos, eles reduzem a incidência de fibrilação ventricular e eles diminuem também essa incidência da arritmia. O infarto, ele também é tido como consequência de um quadro de arritmia. Então, o que é a arritmia? São batimentos do coração descompassados, desordenados, que impedem um bombeamento eficiente do sangue. Então, o médico ele entra com antiarrítmicos para controlar essa arritmia. É como se fossem assim tremores no coração que dificultam o bombeamento ali do fluxo sanguíneo. E alguns medicamentos antiarrítmicos, como cloridrato de lidocaína, 20 miligramas, amiodarona, 100 miligramas, são medicamentos que ajudam também na questão da condução elétrica do coração e na prevenção e controle das arritmias que podem ocasionar um infarto. Nós temos os anticoagulantes, porque nós vimos inicialmente que a principal causa do infarto é a congestão ali a nível de artérias coronárias do fluxo sanguíneo. Então, essa congestão ela pode ser provocada tanto por coágulos de sangue como por placas de gorduras, que a gente conhece por aterosclerose, quando em pacientes muito obesos ou com dietas ricas em lipídios, gorduras saturadas e outras gorduras também prejudiciais, essas placas de gorduras elas podem se acumular ali na artéria coronária e impedir o fluxo sanguíneo para o coração. Então, por isso que é interessante o uso de anticoagulantes, como, por exemplo, a enoxaparina, de 0,75 miligramas, e também a enoxaparina de 30 miligramas. Eles são administrados para desmanchar o coágulo sanguíneo ou para também desmanchar a placa de gordura acumulada ali nas artérias coronárias. O infarto agudo do miocárdio, ele também promove uma inflamação ali a nível do músculo cardíaco. Para controlar essa inflamação, o médico normalmente prescreve anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são superindicados para doenças coronarianas e eles reduzem a mortalidade em até 20% dos casos de infarto agudo do miocárdio. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, além de tratar aquela lesão isquêmica, o que é a lesão isquêmica? É a falta de circulação e de oxigenação no músculo cardíaco, e com isso vai reduzir em 20% a mortalidade desse paciente. Um paciente que sofreu infarto, ao tomar um anti-inflamatório, a cada 20 pacientes de 100 que sofrem infarto serão salvos pelo uso de anti-inflamatórios. E quais são eles? Os principais anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos o ácido acetil salicílico, que é o AAS, que além de ser um anti-inflamatório, ele é também um anticoagulante e também antiplaquetário. Ele vai impedir a formação do coágulo sanguíneo, ao mesmo tempo que ele vai tratar a lesão inflamatória provocada pelo infarto. Ele deve ser administrado numa dosagem de 160 a 325 miligramas ao dia, mastigável. Então, são comprimidos mastigáveis, o AAS, pode ser na fórmula infantil ou adulta, para o paciente que sofreu infarto. Outra classe de medicamentos utilizados são os copridogéus. Eles são utilizados para evitar a obstrução das artérias por coágulos e eles também podem ser administrados com ou sem alimentos. Mas existe aí um risco de sangramento que seria um efeito colateral evidente do copridogel. Então é por isso que ele deve ser administrado de forma cautelosa. Deve-se ter cautela e principalmente observar sinais de sangramento em pacientes pós-infarto que fazem uso de copridogel. Aí deve-se tomar comprimidos de 300 miligramas via oral para dose de ataque. O que é a dose de ataque?
é quando esse paciente chega na unidade de urgência e emergência com os sinais iminentes do infarto e ali o médico já prescreve um medicamento de ataque, ou seja, com uma dosagem alta para poder haver ali o combate da dor e também do infarto em si. Então ele vai tomar 300 miligramas inicialmente, podendo tomar até 600 miligramas e depois essas doses elas vão sendo reduzidas à medida que o paciente ele vai melhorando a sua situação clínica ali no infarto. Medidas complementares à administração de medicamentos para o paciente com infarto agudo de miocárdio são oxigenoterapia, é a administração de oxigênio, seja ele inalatório ou por catéter nasal, e a oxigenoterapia está indicada para os pacientes com infarto agudo do miocárdio sem complicações nas primeiras 3 ou 6 horas. Então, o paciente, quando ele chega com sinais de infarto, quando é feita ali a oximetria de pulso, que é para avaliar como é que está a saturação de oxigênio dele, se esse paciente com suspeita de infarto estiver saturando a 90% ou menos de 90%, então é indicativo de que se haja oxigenoterapia. A administração desse oxigênio pode ser de diversas formas, ou por meio de catéter nasal, que são aquelas mangueirinhas nas 2 narinas, o paciente fica recebendo até no máximo 5 litros de oxigênio ali, contínuos por meio do catéter nasal, ou então essa administração pode ser feita através de máscaras de Venturi, que são máscaras de nebulização, onde você pode administrar ali um volume maior de oxigênio, como por exemplo até 15 litros de oxigênio para o paciente que tem maior necessidade. Isso vai depender muito da saturação de oxigênio dele. Quanto menor a saturação de oxigênio, maior o volume de litros de oxigênio que deve ser ofertado ao paciente. O tratamento da dor é feito para alívio dessa dor pré-cordial. A dor pré-cordial é a dor do infarto. Aquela dor no peito, forte, aguda, com sensação de aperto, de sufocamento, e também aquela dor que irradia, que não fica somente nessa região do peito, mas que ela pode irradiar para braços, membros superiores, pescoço, cabeça, para o tronco. Então essa dor ela deve ser controlada com sulfato de morfina, que é o analgésico mais potente para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. O sulfato de morfina deve ser administrado por via endovenosa, ou seja, na veia do paciente, com a dosagem inicial de 2 a 8 miligramas. Para o tratamento da dor, é uma dose de ataque ali, quando o paciente chega, relatando aquela dor muito intensa, insuportável, então o médico já prescreve sulfato de morfina, administrada na veia, que é um medicamento potente, e ainda mais sendo administrado por via endovenosa, ele vai agir de forma mais eficiente e mais rápida. As pessoas que sofrem infarto agudo do miocárdio, sofreram e que estão fazendo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como eu falei para vocês, o AAS, não devem receber morfina porque esses 2 medicamentos juntos causam uma interação medicamentosa, certo? E os cuidados de enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio são oferecer cuidados emergenciais. Se o paciente tiver indicação de admissão em UTI ou em quarto normal, o técnico de enfermagem acompanha o paciente até o quarto de UTI ou o leito de enfermaria. O técnico de enfermagem auxilia o médico ali nos cuidados emergenciais, distingue e avalia sinais e sintomas. Então, o técnico de enfermagem ele ajuda ao paciente a dizer o que ele está sentindo, e você também comunica ao médico essas queixas do paciente. O técnico de enfermagem promove a redução de danos, ou seja, evitando sequelas. Por exemplo, se esse paciente está ali sentindo aquela dor forte e súbita, você já leva ali uma cadeira de rodas para que o paciente fique confortável e evite assim uma queda que poderia ocasionar ao bater a cabeça no chão, um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Então, vê só, um paciente que já chegou sofrendo com infarto,
Por meio de uma queda, ele pode ter um dano maior ainda e um outro problema que agrave aquela situação dele. Então, o técnico de enfermagem também promove assistência psicológica para avaliar a tensão, porque o paciente já chega ali com uma dor muito forte. Então, aquele paciente está emocionalmente abalado e, com isso, deve-se evitar essa tensão e esse estresse. O técnico de enfermagem faz a triagem do paciente, mensurando os sinais vitais, pressão, pulso, respiração, frequência cardíaca, frequência respiratória, ajuda o enfermeiro na classificação de risco desse paciente, anota ali a ficha de emergência, preenchendo o prontuário de emergência e ajuda a fazer a admissão desse paciente. Ajuda também na sistematização da assistência de enfermagem, vendo a questão dos diagnósticos de enfermagem, a prescrição dos cuidados básicos. Então, aquilo que o enfermeiro prescreveu como cuidados básicos, o técnico de enfermagem executa para aquele paciente com infarto e realizar as medidas terapêuticas, a administração dos medicamentos prescritos, fornecer suporte ventilatório através da oxigenoterapia, colher materiais biológicos para os exames do paciente. Então, se o médico prescreveu ali um hemograma, o técnico de enfermagem vai lá e faz a coleta de sangue desse paciente. Se o médico prescreveu um eletrocardiograma, o técnico de enfermagem vai lá e auxilia o enfermeiro no procedimento de eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma é um procedimento feito pelo enfermeiro, mas o técnico ajuda ali a colocar os eletrodos e as terminações ali com os fios do aparelho do eletrocardiograma. Então, o técnico também auxilia nessa função. Observar e aferir sinais vitais, proporcionar métodos complementares da dor. Então, o paciente já está sentindo aquela dor súbita e forte do infarto. Você vai lá, administra os medicamentos, mas tenta controlar e aliviar a tensão psicológica do paciente. Controle na dieta, o técnico de enfermagem, então, verifica, enquanto o paciente estiver ali em observação ou internado, sobre a dieta que está sendo administrada para o paciente, que de preferência tem que ser uma dieta branda e hipossódica, ou seja, com pouco ou nenhum sal, para que não haja ali aumento da pressão do paciente e favoreça ali o aparecimento de outros episódios de infarto. E o técnico de enfermagem acata as orientações do enfermeiro, que é o seu supervisor, certo? Mais informações sobre infarto agudo do miocárdio vocês encontram no manual que eu irei disponibilizar para vocês. Vamos agora aqui falar sobre crises convulsivas e ataques epiléticos, que também são outras situações clínicas de urgência e emergência. A crise convulsiva ela é diferente do mal epilético, porque eu queria que vocês que ficasse bem claro na cabeça de vocês que uma epilepsia é uma coisa e uma crise convulsiva é outra coisa. O mal epilético é um problema neurológico que ele ocorre em virtude de uma desorganização ali nas informações dos neurônios, as sinapses, as trocas que ocorrem entre um neurônio e outro são chamadas de sinapses. Quando acontece uma falha nessas trocas a nível ali cerebral, então o paciente ele vai ter uma epilepsia. É a doença, epilepsia. Já uma crise convulsiva é um ataque súbito de perda da consciência e o paciente ele tem uma característica muito marcante nessas crises é que ele fica se debatendo, fica convulsionando ali por alguns minutos e isso gera muitos danos e se não houver ali cuidados imediatos para esse paciente, ele poderá sofrer outros traumas e outras lesões. Então, o mal epilético é a doença neurológica e as crises convulsivas são um conjunto de sinais e sintomas que fazem com que esse paciente perca a consciência e sofra ali aquela crise momentânea. As causas das crises convulsivas são várias. Pode ser uma temperatura elevada, pode ser uma glicose baixa no sangue, hipoglicemia, ali para o sangue, para as células, pode ser febres, temperaturas elevadas, podem ser
outros fatores internos ou externos àquela pessoa que causam essas crises. Existem os tipos de crises convulsivas: as parciais ou focais e as crises generalizadas. As crises parciais ou focais são aquelas crises em que o paciente ele não vai cair no chão e ficar se debatendo, por exemplo. São as crises em que ele vai ter algumas alterações locais ali, como tremores, tonturas ou movimentos involuntários. Já nas crises generalizadas, acontece quando o paciente tem aquela crise súbita, que ele cai, fica no chão se debatendo, fica espumando, e isso são as crises generalizadas de convulsão. Aí, sinais e sintomas das crises convulsivas: convulsões parciais associadas a sintomas leves, parecidos com distúrbios psiquiátricos, delírios, alucinações, vertigens. E nós temos as convulsões do tipo catatônicas, que elas duram menos de 10 segundos. Provocam letargia, catatonismo, que catatonismo é aquela pessoa que fica ali parada, sem nem sequer piscar, sem ter movimentos. E logo em seguida dessa fase catatônica, vem a fase em que o paciente fica se debatendo e fica ali no chão, agonizando. Nós temos aqui também duas fases da crise convulsiva: a fase tônica e a fase clônica. Na fase tônica, ocorre perda súbita da consciência, é como se fosse um desmaio. A pessoa perde a consciência, não fala, não enxerga, não tem sensações dolorosas, ou ali não responde a comandos, você chama ela fica lá parada, está inconsciente. Nesse caso, os músculos das pernas, dos braços e do tronco, eles ficam enrijecidos, ficam duros. Então, você pega ali uma pessoa que está inconsciente, desmaiada ou em crise convulsiva, é aquela pessoa que está dura, que está enrijecida. Todos os músculos do corpo daquela pessoa encontram-se em fase de enrijecimento. E essa pessoa tem cianose de face também, ela fica arroxeada. Se olhar ali para a face dela, para o rosto, é aquela pessoa que está azulada, porque há ali também um comprometimento da oxigenação dessa pessoa. Já na fase clônica das crises convulsivas, acontecem contrações rítmicas repetidas e incontroláveis. Então é aquela pessoa que fica se debatendo, fica se contraindo, e essas crises são incontroláveis. A pessoa não tem como controlar uma crise convulsiva. Ainda pode ocorrer salivação excessiva e espumosa. Isso acontece porque a pessoa não tem o controle ali da questão glótea, ou seja, a cartilagem glótea, que é responsável quando ela abre e quando ela fecha, pela questão da salivação do paciente. Então, o paciente em crise convulsiva, ele não vai ter esse controle ali dessa cartilagem e ele vai produzir espuma de forma exagerada e não vai conseguir deglutir, ou seja, ingerir toda essa salivação dele. Então, o que é que ele faz durante a crise? Ele vai espumar bastante, em excesso. Durante essa fase da crise pode haver também mordeduras, então ele morde a língua, ele lesiona ali a cavidade bucal, as bochechas por dentro, não é? Ele morde, ele machuca ali a mucosa oral. E poderá haver também traumas, porque pelo fato dele ficar se debatendo, ele pode bater a cabeça em alguma quina, ou no próprio chão, que é duro, ou nas paredes. Isso pode ocasionar um trauma crânioencefálico em consequência de uma crise convulsiva. E se esse paciente ele não tiver ali os primeiros socorros imediatos, ele poderá sim morrer, principalmente pela questão de sufocação ou de broncoaspiração, quando ele vai aspirar as próprias secreções que ele está ali produzindo. Então, os medicamentos utilizados para uma crise convulsiva são solução salina fisiológica, que seria a administração de soro fisiológico na veia. Ali, 30 gotas por minuto é suficiente para hidratar o paciente e prevenir ali que ele sofra novos ataques. Nós temos glicose,
Então, ampolas de glicose para ser administradas intravenosas também, uma injeçãozinha ali de glicose. Porque se a causa daquela crise convulsiva for hipoglicemia, baixa de glicose, quando a gente administra glicose na veia do paciente, então vai subir essa glicemia dele e ele vai controlar a crise. E também diazepam 10 mg intravenoso, administrado de forma lenta, porque o diazepam vai auxiliar na questão do enrijecimento muscular do paciente. Então vai relaxar os músculos do paciente e ele vai ali ter um melhor controle daquela crise. Sulfato de magnésio, ele é um medicamento anticonvulsivante. Além dele ser um medicamento antiarrítmico também que serve para o coração. Mas na questão aqui de epilepsias, ele é anticonvulsivante. Ele deve ser administrado 10 mg por via intramuscular, que são injeções intramusculares ali, de preferência no glúteo do paciente, nessa região dorsoglútea. E deve ser uma injeção profunda, ali na região glútea, para que ele possa controlar aquela crise convulsiva do paciente. Se a crise ela durar mais de 5 minutos, ou em surtos em que a pessoa não recupera a consciência entre as crises, ou não respondam a 2 doses de diazepam, ou seja, em crises convulsivas prolongadas, mais de 5 minutos, ou se em outras crises anteriores já foi administrado diazepam e não surtiu efeito diazepam, aí se tem outros medicamentos de segunda escolha para ser administrado nesse paciente, como fenobarbital de 20 mg por quilo, administrado ali também na veia, e fenitoína 20 mg por quilo de peso, administrado por via intravenosa também. Carbamazepina 100 a 200 mg para adultos, valproato de sódio 15 mg por quilo de peso e o ácido fólico 5 mg para todas as mulheres em idade fértil. Então são outros medicamentos anticonvulsivantes, como carbamazepina, valproato de sódio, e aqui o ácido fólico, eu queria chamar a atenção para o ácido fólico, que pode ser administrado tanto em gestantes que convulsionam. Gestantes que têm crises convulsivas é porque tem ali também uma suspeita de eclâmpsia. Então pode ser administrado o ácido fólico tanto nessas gestantes, como também mulheres que não estão gestantes, mas estão em idade fértil, que sofrem de crises convulsivas ou de ataques epiléticos. O ácido fólico ele também auxilia para o controle dessas crises. E os cuidados de enfermagem nas crises convulsivas no ambiente pré-hospitalar. Se a pessoa não está no ambiente hospitalar e de repente começa a se debater ali e ter crises convulsivas, o que é que os técnicos de enfermagem poderão fazer? Verificar vias aéreas, se estão obstruídas. Por exemplo, o paciente convulsionou ali e ele tem uma prótese dentária. Então essa prótese, ele poderá ali engolir, aspirar essa prótese e obstruir ali a via aérea superior dele. Então você tem que verificar se essa via aérea está permeável, se ela está desobstruída, porque se tiver algum objeto ali obstruindo, você tem que remover aquele objeto. Não deixe a pessoa sozinha, peça ajuda se necessário. É recomendável que se peça ajuda, porque você, para lidar com o paciente em crise convulsiva, você estando sozinho, você vai ter maior dificuldade do que você tendo a ajuda de um outro socorrista. Proteja a pessoa de ferimentos. Então, você vai evitar que essa pessoa se debata ali próximo a quinas, outros objetos ou móveis que possam ali oferecer riscos de trauma ao paciente. Posicione a pessoa de lado para prevenir aspirações. Quando você deixa essa pessoa voltada para cima, em decúbito dorsal, essa pessoa tem um risco muito grande de aspirar e de ali morrer sufocada. Quando você lateraliza essa pessoa, as eventuais secreções que aquela pessoa estiver eliminando, elas serão ali eliminadas no ambiente e não tem esse risco de aspiração. Não coloque nada na boca de uma pessoa com crise convulsiva. Porque quando você coloca, por exemplo, pano, tem pessoas que colocam pano
porque a pessoa vai morder ali o pano com o objetivo de não machucar a mucosa oral da pessoa. Mas aí você vai estar correndo o risco dessa pessoa lhe morder. Qualquer contato que você tenha com a mucosa bucal ali do paciente, claro, se a pessoa tiver um objeto obstruindo a garganta, você vai ter que, de algum modo, colocar a mão ali e retirar aquele objeto da via aérea do paciente. Porém, se não há nenhum objeto ali obstruindo a via aérea, você vai ter que evitar ao máximo possível levar sua mão, seus dedos ali, à boca do paciente, sob o risco dele morder e de você sofrer alguma lesão por mordedura ali do paciente. Então, não coloque nada na boca dele, não coloque panos, não coloque objetos para tentar conter ali as mordeduras do paciente, porque isso pode ser tão prejudicial para ele quanto para o socorrista. Encaminhe a pessoa urgentemente ao hospital para ser manejada em ambiente hospitalar. Então, uma pessoa em crise convulsiva, mesmo que cesse aquela crise, principalmente se forem crises recorrentes, uma atrás da outra, essa pessoa é interessante que ela seja levada ao hospital para avaliações mais precisas. E em se tratando de um trauma craniano ou de pescoço, não movimente o pescoço da vítima. Por exemplo, a pessoa entrou em crise convulsiva porque já teve ali como suspeita um traumatismo de coluna cervical ou traumatismo craniano. Essa pessoa deve-se evitar ali manusear, manipular essa pessoa, de modo que quando se vira muito essa pessoa tem o risco de agravar aquelas lesões. Se essa pessoa estiver num ambiente hospitalar, os cuidados de enfermagem são o seguinte: assegure as vias aéreas, respiração e circulação, administre oxigênio inalatório, que essa pessoa possa fazer uso do oxigênio, para que possa melhorar a oxigenação dele. Auxilie o médico no procedimento de intubação orotraqueal. Se for recomendável haver a intubação, o técnico de enfermagem auxilia o médico, oferecendo os materiais, montando ali a bandeja para que o médico ele tenha já disponível todos os materiais de intubação. Posicione a pessoa de lado para evitar aspirações. Não coloque nada na boca, administre medicações conforme a prescrição, mantenha o paciente em hidratação venosa, como falei, pode ser o soro fisiológico, pode ser o soro glicosado ou Ringer durante uma crise convulsiva. Monitore sinais vitais e indique alterações destes sinais vitais. Você verificar ali alguns sinais vitais, se há alguma alteração, você tem que comunicar também à equipe médica. E cuidados de enfermagem após a crise convulsiva, quando esse paciente retorna para a sua casa, ele vai ter que ser orientado sobre alguns cuidados básicos, como, por exemplo, eduque sobre a doença, estilo de vida, questões de segurança, importância da adesão ao tratamento e ao acompanhamento regular. Então, se é uma pessoa que já é epilética ou que tem crises recorrentes, você vai educar essa pessoa. Olha, se tiver crise, deite no chão para que você não caia de vez. Você vê que você está sentindo ali que vai iniciar uma crise, então você já deita no chão, aonde estiver longe de objetos que possam lhe machucar. Com relação também às suas consultas ambulatoriais, sempre você tem que ir na consulta, que tem que o médico renovar ali sua receita, que são remédios controlados. Então, a gente orienta também e educa a esse público sobre esses cuidados que eles devem ter ali no dia a dia deles. Encaminhe para avaliação e acompanhamento médico e ambulatorial. Oriente sobre tomar corretamente as medicações. Então, a gente tem que sempre bater ali na tecla. Seus medicamentos são de uso controlado. Todos os dias, você não pode esquecer, no horário correto, de tomar a sua medicação. Forneça orientações para o apoio familiar. A família ela tem que ser bem informada também e instruída sobre o problema do paciente, porque caso ele venha ali a ter alguma crise, a família vai saber as medidas corretas a serem tomadas até que esse paciente receba o socorro médico.
Oriente sobre medidas de segurança domiciliar. Então, se já for um paciente epilético, por exemplo, aquela casa, aquele ambiente doméstico já deve ser adaptado para ele, com o mínimo possível de objetos que ofereçam riscos caso ele venha ter alguma crise. E forneça o número do SAMU, que é 192, para, em eventuais crises mais graves, ser acionado o SAMU, que o SAMU faz esse socorro médico e destina o paciente ao hospital. Bom, a nossa aula de urgência e emergência de hoje foi sobre infarto e crises convulsivas. Espero que vocês tenham gostado. Fica também a atividade que vai valer frequência de hoje e também poderá valer alguma pontuação para vocês. E até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.